Plenária de número 1628, faço minha autodescrição, sou mulher, cor clara, cabelos castanhos médios, trajo uma roupa escura e tenho 1,54 m de altura e atualmente eu presido o Tribunal de Contas no biênio 2025-2026. Deixo de submeter à ata aprovação deste colegiado, considerando a abolição da obrigação do registro em ata das sessões nos termos do assento regimental número 9/2024. Não há pedido de vista. Iniciando os processos da pauta, passo ao item 1, processo 148 e 74, de relatoria do ilustre conselheiro Antônio Jorge Malheiro, a quem eu passo a palavra. Obrigado, Excelência. Bom dia a todos. Bom dia. Tratam os presentes autos de recurso de reconsideração interposto pela senhora Francisca Thaumaturgo de Sá, secretária municipal de saúde de Manoel Urbano, à época, em face do acórdão 14.905 deste plenário, que por unanimidade julgou suas contas regulares com ressalva. As contas do Fundo Municipal de Saúde de 2020, no processo 143.277, valendo como ressalva a não inserção de documentos no LICOM, não recolhimento de obrigações patronais, com pendência de pagamento de R$ 1.960 e também do 13º do FGTS, R$ 1.140,48. A CSEX emitiu o relatório conclusivo, propondo o conhecimento do recurso, mas no mérito negando-lhe provimento. O mesmo contém a pronúncia do doutor Parquet, através do seu ilustre procurador, doutor João Isidro de Melo Neto. É o relatório, Excelência. Obrigada, Excelência. Com a palavra, o nosso procurador-geral do Ministério Público de Contas, do Mário. Nobre conselheiro Antônio Malheiro, nobre conselheira Nalu Gouveia e nobre conselheiro Ribamar Trindade, doutora Janaína e os seus colaboradores que trabalham pela sessão, senhoras e senhores presentes e aqueles que nos acompanham pela internet, muito bom dia a todos. O presente processo de recurso de reconsideração tempestivo da lavra da senhora Francisca Thaumaturgo de Sá versa sobre pretensão de ver considerado como regular o processo de contas da recorrente no Fundo Municipal de Saúde de Manoel Urbano de 2021. O processo foi julgado como regular com ressalva diante da falta de inserção de dados de contratos e processos de pagamento no LICOM, ausência de recolhimento de obrigação com o INSS e FGTS relativos ao 13º salário da folha da origem e pendência de pagamento da ordem de R$ 3.100,65. A peça não traz qualquer fundamentação, a não ser a pretensão de ver modificada a decisão para a classificação como regular. A 5ª COESEX manifestou-se pelo conhecimento do recurso, mas pelo seu não provimento, por não estarem presentes seus requisitos de admissibilidade. Comentou sobre isso o doutor João Isidro e pediu preliminarmente o não conhecimento da reconsideração e porque não ataca de forma específica, direta, os fundamentos do acórdão, nem apresenta qualquer argumentação voltada a demonstrar o equívoco da decisão e viola o princípio da dialeticidade recursal, como afirma, segundo o qual o recorrente deve impugnar todos os pontos de fato e de direito que embasam ou embasaram o julgado. Não sendo esse o entendimento preliminar que argue, pede, porque não foram trazidos fatos novos ou elementos probatórios supervenientes ou argumentos jurídicos inéditos que pudessem modificar a conclusão, o conhecimento e seu não provimento. É o resumo da manifestação do Dr. João.
Obrigado, doutor Mário. Com a palavra, o conselheiro relator. Obrigado, Excelência. Neste processo, entendemos que a gestora não queria sequer reformular a decisão, mas apresentar os documentos que não tinham vindo por de conta, tanto que não menciona os outros dois fatos do atraso de pagamento de FGTS e INSS, mesmo em pequena monta. Então, nesse sentido, isso também não resolveria nem o problema do LICOM, porque houve entrega em atraso, pelo conhecimento do recurso e no mérito se negar provimento, e após pelo arquivamento dos autos. É como voto, Excelência. Pois não, Excelência. Em votação, conselheira Nalu. Está sem áudio. Senhora Presidente, eu peço vista desse processo. Pois não, conselheira. Tendo visto o seu pedido de vista, consulto o conselheiro Ribamar. Quer aguardar? Pois não, feito pedido de vista. Passamos então ao processo 147.881. Permanece com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Obrigado, Excelência. Pedido de revisão interposto pela senhora Simônica Nascimento de Moraes, gerente da folha de pagamento da Prefeitura de Assis Brasil, à época, em face do Acórdão 4.903/2024 da Segunda Câmara, que lhe imputou multa por atraso de 7 dias no encaminhamento dos dados da folha de pagamento de novembro daquele ano. Os demais meses todos foram atendidos na data certa, teve apenas este, e foi-lhe aplicada uma multa de R$ 6.500. O doutor Parquet se pronunciou através do seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, ao relatório, Excelência. Obrigada, Excelência. Com a palavra, o Ministério Público de Contas. Obrigado, Excelência. Já foi bem descrito o processo. Constatou-se o atraso de 7 dias para envio dos dados da folha de pagamento, o atos de pessoal do terceiro quadrimestre de 2023, da Prefeitura de Assis Brasil, alegou como conteúdo que, caso análogo, objeto do Acórdão 4587 da Primeira Câmara, reconheceu a excepcionalidade desse atraso e afastou a multa. A quinta COESEX entendeu que poderia caber o mesmo tratamento ao caso. E também, para justificar o atraso, trouxe um atestado médico de que estaria afastada naquele período em que aconteceu a omissão. Entendeu por acatar a quinta COESEX, o doutor Sérgio Cunha foi no mesmo sentido, pedindo o conhecimento da presente revisão e que se afaste a multa aplicada no Acórdão 4.903 da Primeira Câmara. É o resumo do parecer. Obrigado, doutor Mário. Com a palavra, o conselheiro relator. Obrigado, Excelência. Acompanhando o doutor Parquet, que pede a retirada de multa e conforme nossas recentes decisões com relação à entrega da folha, em função da resolução 102, e cabe inclusive elogiar, durante este ano a Prefeitura Municipal de Assis Brasil, naquele ano, entregou todas as remessas em dia, apenas essa com 7 dias, e nisso este plenário tem decidido por não aplicar multa. Então, nesse sentido, conhecimento do pedido de revisão interposto pela senhora Simônica Nascimento de Moraes, por ser próprio tempestivo e no mérito pelo provimento para modificar a decisão proferida naquele acórdão, afastando a multa aplicada. Notificação do recorrente após pelo arquivamento dos autos. É como voto, Excelência. Pois não, Excelência. Em votação, conselheira Nalu. Acompanho o voto, senhora Presidente. Obrigada, Excelência. Conselheiro Ribamar. Acompanho o nobre relator, Excelência. E eu também voto acompanhando o conselheiro relator. E assim decidiu-se por unanimidade nos termos do voto por ele proposto, que permanece com a palavra agora com o processo 147.774. Obrigado, Excelência. Trata agora este processo de uma inspeção
instaurada com fundamento no artigo 12 da Instrução Normativa 22 deste tribunal, para apurar a responsabilidade do então prefeito municipal de Chapuri, o Francisco Biraci Machado Vasconcelos, ante a não recondução das despesas totais de pessoal aos limites estabelecidos na LRF. Isso porque no primeiro quadrimestre de 2024 a Prefeitura de Chapuri atingiu 54,21, um pequeno montante, um valor percentual acima do limite. No entanto, cabe destacar que logo no primeiro quadrimestre de 2025 foi registrado 51,54, portanto bem abaixo do valor, ou seja, houve uma recondução logo em seguida. O doutor Parque se pronunciou através do seu ilustre procurador, doutor João Isidro de Melo Neto, é o relatório, Excelência. Pois não, Excelência, com a palavra o Ministério Público de Contas. Doutor Mário. Obrigado, presidente. Enxugando aqui a manifestação, o processo nasceu ante possível não recondução das despesas com o pessoal no exercício de 2024. Partiu de 55% da receita corrente líquida no final do exercício, mas já na primeira avaliação do primeiro quadrimestre deste ano, reduziu-se para 51,54%. Portanto, resumindo bem a nossa manifestação, não houve irregularidade na conduta do gestor, de maneira que o Ministério Público de Contas, pelo procurador João Isidro, acompanha as conclusões da segunda COESEC, opina pela regularidade dos atos analisados, com base no inciso 1º do artigo 51 da Lei Complementar 38, nada havendo a corrigir. Obrigada. É o pronunciamento resumido. Obrigada, doutor Mário. Com a palavra, o conselheiro relator. Obrigado, Excelência, pelo reconhecimento do saneamento daquele percentual, ligeiro percentual, inclusive, acima, e após pelo arquivamento dos autos. É como voto, Excelência. Pois não, Excelência. Em votação, conselheira Nalu. Acompanho o voto, senhora presidente. Conselheiro Ribamar. Acompanho o voto, Excelência. Eu também acompanho o voto do conselheiro relator e assim decidiu-se por unanimidade nos termos do voto por ele proposto. Permaneço com a palavra agora com o processo 147.391. Excelência, este processo nós vamos pedir para retirada de pauta e voltar logo em seguida. Pois não, Excelência, retirado de pauta, Vossa Excelência permanece com a palavra agora com o processo 147.890. Obrigado, Excelência. Também trata de processo de inspeção para acompanhar recondução de despesa de pessoal, só que agora na Prefeitura Municipal de Porto Acre, de responsabilidade do senhor Benedito Cavalcante Damasceno. Também no primeiro quadrimestre de 2024, aquela prefeitura atingiu um percentual de 54,75%, também um valor pequeno acima do limite interposto. Mas do mesmo modo que no caso da Prefeitura de Chapuri, no primeiro quadrimestre de 2025 já conseguiu reconduzir a 53,59%. O doutor Parque se pronunciou através do seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, é o relatório, Excelência. Obrigada, Excelência. Com a palavra o Ministério Público de Contas. Obrigado, Excelência. Nesse caso, constatou-se no final de 2024 54,75%, um pouco acima do limite máximo da despesa com o pessoal de Porto Acre, sob a responsabilidade do senhor Benedito Cavalcante Damasceno, prefeito, mas reduzida no primeiro quadrimestre deste ano para 53,69%, de modo que a recondução está adequada e não há irregularidade nessa avaliação. A opinião do doutor Sérgio é pela regularidade da recondução da despesa com o pessoal da origem, conforme o artigo 20, item 3º, letra B da Lei de Responsabilidade Fiscal. É o resumo do parecer. Obrigado, doutor Mário. Com a palavra o conselheiro relator. Obrigado, Excelência. Nesse mesmo sentido, em vista da recondução da despesa total do pessoal aos limites da LRF, pelo reconhecimento do saneamento da falta e após pelo arquivamento dos autos. É como voto, Excelência. Pois não, Excelência. Em votação, conselheira Nalu. Acompanho o voto, senhora presidente. Conselheiro Ribamar.
Acompanho o voto, Excelência. Eu também acompanho o voto do conselheiro relator e assim decidiu-se por unanimidade nos termos do voto por ele proposto. Face à ausência justificada do conselheiro Ronald Polanco, retiro de pauta os processos número 6, 7 e 8 da pauta e passo a palavra ao conselheiro Ribamar para o processo 138.836. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, Excelência. Bom dia a todos. Bom dia. Tratam os autos de auditoria de conformidade para verificação da regularidade das despesas com fornecimento de consumo de combustível no âmbito do Departamento de Estrada de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária, DERAC, referente ao exercício 2015, sob a responsabilidade dos senhores Ocildo Oliveira Júnior, no período de 2 de janeiro a 30 de abril de 2015, e Cristóvão Pontes de Moura, no período de 8 de maio a 31 de dezembro daquele mesmo ano. O processo foi autuado em 22 de fevereiro de 2016, a partir da comunicação interna da então Diretoria de Auditoria Financeira Orçamentária, DAF, visando averiguar o cumprimento das a Lei Federal 8.6693 e 10.520 de 2002, bem como a existência de planejamento e controle na execução contratual de combustíveis. Este processo foi submetido a julgamento na seção 1381, em 26 de setembro de 2019, no qual o plenário desta Corte deliberou, por maioria, nos termos do voto do revisor, por baixar os autos em diligência para a complementação da instrução, devendo a área técnica apontar a distribuição dos valores por responsabilidade em face dos pagamentos e não apenas da liquidação. Em cumprimento à decisão plenária, então, terceira inspetoria emitiu relatório conclusivo de análise técnica, apontando algumas irregularidades e devidamente citados os senhores Guaraci da Silva Dantas, Manuel Ângelo Xavier Costa e Marcos Roberto Farias de Souza, apresentaram defesa conjunta e novos documentos, as folhas 504 a 6.874 dos autos. A primeira COESEX emitiu relatório conclusivo de análise técnica, as folhas 6.892 a 6.902. O Ministério Público, por meio do seu ilustre procurador-geral, Dr. Mário Sérgio Nery de Oliveira, manifestou-se as folhas 348, 389, 6.886 a 6.887 e 6.906 e 6.907 dos autos. É o relatório, senhora presidente. Obrigada, Excelência. Com a palavra o Ministério Público de Contas. Obrigado, presidente. Conforme bem relatado, aqui se fiscaliza a aquisição e utilização de combustíveis pelo DERAC em 2015. Sem maiores considerações, abreviando bem a nossa manifestação, o processo foi alcançado pela prescrição ordinária, conforme considerações da primeira COESEX, de folhas 6.900 e 6.901. Portanto, o fato remete, o Instituto remete o caso à extinção, com julgamento de mérito, conforme o item 4º do artigo 2º da nossa resolução 126, e é o que propomos para a decisão sobre esse feito. Obrigada, Excelência. Com a palavra o conselheiro relator. Obrigado, Excelência. No mesmo sentido, sem mais delongas, pelo conhecimento da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento, extinguindo o processo com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso 2 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente nos termos do artigo 172 do Regimento Interno desta Corte de Contas. E após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhora presidente, conselheiro Malheiro e conselheira Ana Lula. Obrigada, Excelência. Em votação, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, Excelência. Conselheira Ana Lula. Acompanho o voto, senhora presidente. Também acompanho o voto do conselheiro relator e assim decidiu-se por unanimidade nos termos do voto por ele proposto. A pauta está finalizada. Passo, então, a palavra à nossa doutora Janaína para que ela faça a leitura de duas consultas que ingressaram nesta corte. Bom dia. Bom dia. O
primeiro expediente trata-se de consulta encaminhada pelo prefeito municipal de Manoel Urbano, por meio do ofício 377/2025, datado de 14 de outubro de 2025, com formulações acerca do limite de dispensa de licitação por valor, conforme prevê o artigo 75, inciso 2º da Lei nº 14.133, de 2021. O gestor questiona sobre a correta interpretação e aplicação prática dos referidos limites, em especial nas seguintes situações concretas. Item 1, dispensas distintas por grupos de materiais de consumo. Item 2, nova dispensa dentro do mesmo exercício financeiro. Item 3, limite por unidade gestora e fracionamento de despesa. E, por fim, solicita também o esclarecimento técnico sobre o conceito de objetos de mesma natureza, referido no parágrafo 1º do artigo 23 da Lei 14.133, especialmente quanto aos critérios que o Tribunal de Contas adota para identificar contratações que pertencem ao mesmo ramo de atividade. A consulta não veio acompanhada de parecer jurídico. O segundo expediente trata-se de pedido de consulta formulado pelo senhor José Amarísio Freitas de Souza, secretário de Estado da Fazenda, acerca da aplicação do contrato verbal, conforme prevê o artigo 95, parágrafo 5º da Lei Federal nº 14.133/2021, no âmbito da administração pública estadual e sua relação com o regime de adiantamento/suprimento de fundos, conforme prevê o artigo 68 da Lei Federal 4.320, na forma dos seguintes quesitos. Letra A. Os regimes dos contratos verbais e de adiantamento e suprimento de fundos abrangem as mesmas situações fáticas e devem ser tratados de forma conexa? Se os regimes forem... Letra B. Se os regimes forem distintos, qual é o correto enquadramento legal para os contratos verbais previstos na Lei 14.133. A norma é autoaplicável ou exige regulamentação complementar? Item C. Se regulamentação for necessária, pode a Cefaz editar a norma regulamentadora para o artigo 95, parágrafo 2º da Lei 14.133? Por último, no caso de contratos administrativos de seguro veicular, em que, conforme as normas circulares da SUSEP, a administração pública pode exercer livre escolha de concessionárias e oficinas para manutenção veicular, qual regime de contratação se aplica quando o termo de referência ou contrato não tenha previsão? A consulta não veio acompanhada de parecer jurídico. Obrigada, doutora Janaína. Vamos ouvir o Ministério Público de Contas, nosso querido Procurador-Geral, doutor Mário. Obrigado, presidente. O Ministério Público de Contas é favorável à recepção dos expedientes como consulta. Embora eu pense que, como há um trâmite de 3 instâncias ou 3 segmentos processuais, etapas aqui em relação à consulta e todos os outros processos, talvez fosse mais rápida a solução das dúvidas do advindo da Secretaria de Fazenda do Estado, recorrer à orientação da Procuradoria-Geral, que tem efeito vinculativo para o administrador, embora isso possa ser questionado do ponto de vista do controle externo, mas como se diz, é material para uma bela defesa, se fosse o caso. Mas sou favorável. Só com esse comentário, sou favorável à recepção como consulta para resposta em tese dos 2 casos. Obrigada, doutor Mário. Conselheiro Antônio Malheiro. Na mesma linha, Excelência, provavelmente estão vindo aqui porque é um assunto novo, então talvez estejam vindo aqui para que haja uma pronúncia do tribunal acerca do assunto, mas está correta, a PGE também pode se pronunciar sobre isso, e tem muita coisa concreta. Então, teremos que transformar em tese, mas, como é praxe aqui do tribunal, vamos responder em tese. Obrigada, Excelência. Opa, Excelência, um acréscimo pequeno. Aqui também a do município, Manoel Urbano, não é? Também é boa, para que a CUT se pronuncie sobre a periodicidade Interessante, né? Sim, é material bom para que o tribunal se debruce e fixe seu entendimento. Perfeito. Conselheira Ana Lu.
Da mesma forma, senhora presidente, acato e para responder em tese. Obrigada. Conselheiro Ribamar. No mesmo sentido, Excelência, para ser recebido e respondido em tese. Eu também me manifesto favorável à recepção e à resposta das consultas em tese. Não há mais expedientes a serem lidos. Passo então as comunicações com a palavra o ilustre representante do Ministério Público de Contas, doutor Mário. Obrigado, presidente. Eu não tenho nada a comunicar. Só dar um bom dia a todos que nos acompanharam. Obrigada, Excelência. Conselheiro Antônio Malheiro. Também, Excelência, cumprimentar a todos que nos acompanharam, nada mais a comunicar. Conselheira Nalu. Quero cumprimentar a senhora conselheira pela condução da sessão, cumprimentar o conselheiro Ribamar e o conselheiro Malheiro, o nosso procurador doutor Mário, Janaína, que está ajudando, agradecer as ajudas também aqui do Luciano e da Andréa, que me ajudaram fazendo essa sessão online. Sei que estou participando de um congresso e, nesse momento, era uma palestra que eu tenho como pegá-la depois, e dizer que a participação de todos aqui no Congresso, no Ministério Público de Contas, conselheiros e os auditores e auditoras tem sido muito unida e participativa em todas as mesas. Vamos levar muito trabalho, conselheira. Mais o trabalho. Falou que não quer trabalhar, quer os brindes, os presentes, os mimos. Agora, todo mundo reclamando da sua falta. Ontem teve a condução agora do Hinaldo, né, mas a posse será em fevereiro, e tem várias posses que eu vou levar ao dia e estão dizendo que eu não vou representar ninguém e outros conselheiros não vão representar, é só a senhora, tá bom? Então, um abraço muito grande em todos e todas. Obrigada, conselheira Nalu. Conselheiro Ribamar. Obrigado, Excelência. Gostaria de agradecer a Deus por participar de mais essa sessão. Cumprimentar aqui o novo procurador-geral, doutor Mário Sérgio, cumprimentar o doutor Malheiro, conselheira Nalu, que está online, parabenizar a Vossa Excelência pela condução dos trabalhos, agradecer a doutora Janaína também pela colaboração na realização da sessão, cumprimentar a todos presentes aqui no plenário e desejar um bom dia a todos. Muito obrigado. Obrigada, Excelência. Eu também destaco aqui e cumprimento o nosso presidente da Associação dos Tribunais de Contas, conselheiro Edilson, pela realização desse tão importante congresso que reúne todos os tribunais do Brasil e também de representações das Cortes de Contas internacionais. Estamos também com os nossos procuradores de contas participando. Temos uma equipe forte do tribunal participando desse evento que reúne muito conhecimento técnico, muitas experiências, uma grande rede também de apoio que se forma nesses eventos. Extrema importância a participação do tribunal, a conselheira Nalu e o conselheiro Antônio Cristóvão estão nesse congresso representando o tribunal. Agradeço o esforço da conselheira Nalu de vir para essa sessão para torná-la possível, trazendo quórum para nós. Cumprimento a todos os servidores que participam desse evento, servidores e servidoras, os nossos membros do Ministério Público de Contas. Temos certeza que seremos enriquecidos com as experiências que vocês estão tendo aí no Congresso. E, nesse sentido, cumprimentar e parabenizar o nosso presidente, o conselheiro Edilson, pela realização de mais um evento de grande porte para todos os tribunais de contas. Quero também agradecer, na pessoa da doutora Janaína, todos os servidores e servidoras que nos ajudam a realizar essa sessão. Cumprimentar o nosso querido doutor Mário Sérgio, nosso procurador-geral do Ministério Público de Contas, conselheiro Antônio Malheiro, conselheiro Ribamar, desejar também à conselheira Jesus que a sua mãezinha melhore, ela já tem uma idade avançada, a conselheira Jesus está acompanhando ela na internação, está doente, pedir ao nosso bom Deus que traga saúde a ela. Agradecer a todos que também nos acompanham, que nos
nos ouvem pelas mídias sociais, agradecer a todos e, não havendo nada mais a tratar, encerro a presente sessão, convidando outra para dia e hora regimental, não sem antes fazer registro e agradecer o conselheiro Antônio Malheiro. Ontem tivemos um evento muito importante, que foi o 4º bis, fez aqui a entrega do certificado dos diplomas dos aspirantes de oficiais, né? Foi assim um evento muito bom e eles ficaram muito felizes com a participação do conselheiro Antônio Malheiro, porque tem também a origem do seu pai militar e foi muito saudado, muito elogiado aqui na sessão de ontem. Foi um dia assim, muito especial. Obrigada, conselheiro Malheiro. Não havendo nada mais a tratar, encerro a presente sessão e convido outra para dia e hora regimental. Obrigada.